Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Joyce, eu sou estagiária aí no Gabriel Martins, do PIBID, para História. E eu fiz esse vídeo em resposta a uma atividade que a Beth passou para vocês, que pedia para vocês escreverem perguntas que só a História responderia. Eu achei todas as perguntas bem interessantes, bem construtivas, algumas até bem engraçadas, mas a que eu escolhi que eu achei mais interessante, porque eu acho que remonta a um acontecimento que está bem atual, né? E também ao passado, claro. Porque existe machismo, né? Porque, assim, na internet a gente está vendo que está sendo um tema muito elaborado, assim, muito discutido, o feminismo. E, consequentemente, o feminismo ele remete ao machismo, né? O machismo que é uma palavra que atualmente nós só levamos a um significado, né? E muitas vezes não paramos para pensar o porquê desse significado. Então eu escolhi essa pergunta por isso. Bom, gente, primeiramente, eu achei bem interessante procurar as definições de machismo no dicionário, né? Obviamente dei uma pesquisada para falar para vocês, para responder em formato de vídeo. E achei um artigo bem interessante que falava sobre as definições de machismo através do tempo, né? Porque, assim, na primeira publicação do Aurélio, o Aurélio do dicionário lá, irmão do Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, o famoso Aurélio, na primeira publicação, em 1974, a palavra machismo, ela queria dizer basicamente sobre o macho, o forte, o viril, era basicamente isso, situação de macho, algo nesse quesito, né? Daí, mais pra frente, o que eu achei bem interessante, que eu não tinha parado para pensar alguns tempos depois, na segunda publicação, machismo, a palavra machismo ela já mudou o significado dela, ela já remetia a algo que era contrário ao feminismo, ao homem como superior à mulher, ou seja, a definição de machismo que nós temos hoje. Então, com isso, eu parei para pensar o seguinte, que o dicionário, muitas vezes o dicionário que ele é muito recorrido em vários períodos, né, escolares e tudo mais, e que a gente, de forma assim, muito normal, de certa forma, de forma muito normal, nós consideramos, né, o dicionário como algo acima de tudo, né, como algo que dá as definições perfeitas, mas de certa forma, através dos meus estudos, através da faculdade, eu percebi o seguinte, que todo conceito, ele é generalizante. Então, assim, o dicionário, com isso eu pude perceber que o dicionário, ele remete, ele serve como, de alguma forma, para legitimar algum acontecimento histórico, né? E também descobrir que o dicionário ele é feito de alguma forma sobre o que uma população pensa naquele período, né? Não significa assim uma verdade absoluta as definições que estão no dicionário. Então, e bem nesse período, né, nesse período de transição do significado da palavra machismo, estavam acontecendo as manifestações feministas, né? Que começaram com as sufragistas. Inclusive, indico para vocês um filme muito interessante que chama As Sufragistas, né? É um filme recente, tem um elenco maravilhoso e é um filme, assim, imperdível, porque ele mostra a diferença do feminismo que nós temos hoje, né? Segundo alguns, nós estamos na terceira onda do feminismo, e aquela foi a primeira, e dá pra ver, assim, que a luta daquelas mulheres, ela era uma luta muito mais pautada na política, porque hoje nós temos, assim, várias coisas em pauta, né, como o aborto, alguns outros assuntos. Naquela época eram mulheres mais conservadoras, e hoje, pelo que se pode perceber, é uma busca, sim, pelo não conservadorismo, né, por mulheres mais livres, e de certa forma, né, tem aquela coisa do bela recatada do lar, né, que ficou bem em evidência. Então, de certa forma, naquela época, as mulheres eram recatadas e do lar, mas, assim, elas buscavam uma autonomia pelo voto, por coisas mais políticas, mas eram mulheres essencialmente conservadoras socialmente, tá? Então, é interessante para ver essa diferença. Daí, agora, já que eu já expliquei essa mudança da definição de machismo que eu achei primordial para começar o vídeo, eu pesquisei também um pouco sobre o histórico da mulher, né?
ao longo da história, e eu peguei pelos principais períodos, que é a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Média, é bem interessante a visão da mulher, porque é o seguinte, a mulher ela era vista como uma descendente de Eva, ou seja, ela era vista de forma negativa, né? Como uma serpente e tudo mais. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão ver que isso era unânime, que a mulher ela era vista como uma descendente de Eva, ela era vista de uma forma ruim e tudo mais. E tinha todo aquele tabu, né? Tinha tabus medievais e tudo mais, que a função da mulher era só para procriar depois do casamento. Tinha uma série de... O controle religioso era muito grande, como vocês já estudaram com a Beth, ainda vão estudar também, né? Então era um controle religioso muito grande e a religião ela estava muito presente na vida, no cotidiano e, consequentemente, na vida doméstica e sexual da mulher também, tá? Então, é interessante também, a partir do período moderno, já muda, né? Com os iluministas lá e tudo mais, com aquela coisa de século das luzes, né? Inclusive, o termo século das luzes foi para legitimar, né? Que a Idade Média seria a Idade das Trevas, então seria um período em que que o homem seria racional, tudo seria diferente. E tem uma definição muito interessante do Rousseau, que ele fala que a mulher, ela muda a ideia de mulher, como ela já não é mais uma descendente de Eva, mas ela é uma mulher que serve para procriar e tudo mais, e por aí vai. É bem interessante também, se a gente estudar sobre a história do Brasil um pouco mais para frente, sobre a história do Brasil imperial, o tanto que a medicina, a psiquiatria, enfim, todas essas, né, essas profissões muito consideradas até hoje, né, o quanto elas participaram ativamente para legitimar também e para manter controle sobre a vida da mulher. A medicina, com certeza vocês já ouviram falar, que a medicina ela foi primordial para os estudos para falar que as mulheres eram loucas, eram histéricas. Foi daí que se surgiu o ideal de sexo frágil, tá? Então, é muito interessante porque a medicina ela agiu assim de forma muito forte, né, nesse quesito. Criou estudos e tudo mais, que o corpo da mulher era mais fraco e tudo mais. Aí, é bem interessante porque algum tempo depois, tudo isso, essa visão da mulher começou a mudar através da Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa tem aquele símbolo da mulher, com o seio de fora, né? Carregando a bandeira com as cores da Revolução Francesa. E com isso começou a mudar, né? As mulheres começaram a frequentar espaços mais públicos e tudo mais. Que tem aquela coisa do público e do privado, né? Que os homens eram mais públicos politicamente e tudo mais. Principalmente politicamente. A política foi uma coisa que sempre ela foi meio que para a mulher não tinha, tá? Então, é bem interessante como que se dá essa mudança da mulher, né? Então, eu achei interessante falar sobre isso, né? Claro que é um vídeo curto, é mais para dar uma base para vocês, tá? Na verdade, e assim, eu achei interessante porque assim, perguntou por que existe machismo. O machismo, eu acho que Joyce, acredito que não exista um porquê dele existir. Mas, esse conceito que nós temos hoje, eu tô meio ao pé da letra mesmo com o conceito que nós temos hoje, que é da superioridade, não sei o quê, porque com o feminismo nós temos outros conceitos também, que é o feminismo, que seria a mulher superior ao homem, a misandria e muitos outros conceitos que surgiram com o movimento feminista atual. Então eu achei bem interessante, realmente eu acho que não existe um porquê, mas eu fui justamente atrás dessa definição do que existe o machismo que nós consideramos atualmente. E eu acho que ele existe com certeza por uma série, né? Esse machismo superior e tudo mais. Ele existe por uma série de acontecimentos. Também, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, gente, para não confundir, por exemplo. Por exemplo, um caso de estupro, que é um caso... Eu vou colocar um assunto agora mais polêmico, um pouquinho mais polêmico, mas vai ser tranquilo. Por exemplo, o estupro,
ele é sim uma questão de machismo, mas ele também pode ser uma questão de, não sei, loucura, algo assim. Então, a definição que nós temos de machismo é bem diferente, né? E ela é atribuída principalmente, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela é atribuída a, por exemplo, homens de família, família tradicional. Ela é, de certa forma, ela é através de movimentos sociais, páginas no Facebook, né? A gente sabe que o Facebook às vezes é complicado, que a internet é um pouco complicada, né? Porque muitas pessoas falam muitas coisas, e enfim, né? Vocês sabem como é, vocês participam da internet bastante, assim como eu. E a gente sabe que muitas coisas não são lidas, não são questionadas e tudo mais. Mas é bem interessante porque, assim, o machismo, muitas vezes, ele é diretamente proporcional à família tradicional brasileira. E a gente tem que tomar cuidado com isso pelo seguinte, porque, assim, muitas vezes o machismo ele é associado, por exemplo, àquela famosa cena da mulher cozinhando, os filhos puxando a barra da saia da mãe, e o pai, assim, aquele pai que não ajuda, aquele marido muitas vezes violento, agressivo e tudo mais, muitas vezes a gente associa o machismo a isso. O machismo, ele também faz parte disso, mas ele é uma questão muito mais além, tá? E também vale ressaltar uma coisa que eu acho bem interessante, é o seguinte, porque hoje em dia, em alguns casos, com o advento da mulher, com a mulher, aquela famosa frase que a mulher vai dominar o mundo, o que eu acho completamente válido, o que realmente está acontecendo, as mulheres estão tendo uma autonomia maior, o movimento, nós associamos, muitas vezes inconscientemente, que a mulher, ela não, de certa forma, ela não pode, assim, seria meio que um retrocesso, ela ter uma vida um pouco mais tradicional, assim, tudo mais, seria meio que um retrocesso. Eu acho interessante a gente pensar o seguinte, agora algo mais pessoal, assim, a gente pensar o seguinte, muitas vezes pode ser uma escolha da mulher, pode ser algo cultural também. Tem um ótimo exemplo disso durante as guerras mundiais, que principalmente durante a Segunda, né, que já tinha aquela industrialização bem grande, e os maridos saíam para lutar, e as mulheres ficavam em casa, né, as mulheres que ficavam em casa por ser algo cultural e tudo mais. Não digo que não tinha problemas em relação a isso, não tinha muita desigualdade de direitos e tudo mais, mas era algo, de certa forma, cultural naquela época. Então, as mulheres ficavam em casa, mas com os homens saindo para a guerra, cabia a elas trabalharem. Mas o que é mais interessante nisso é que elas eram mulheres conservadoras, né, por sua natureza, mulheres conservadoras, e que muitas vezes aquilo representou, sim, uma autonomia das mulheres e tudo mais, as mulheres nas fábricas, as mulheres trabalhando, mas muitas vezes elas não davam conta do serviço, mas porque era algo cultural delas, porque elas estavam mais acostumadas com o lar, e era algo que aquela época, aquele período histórico, trazia. E assim, muitas vezes elas faziam isso para adiantar o trabalho para seus maridos voltarem logo para casa. Então esse é um exemplo muito interessante, tá, gente? Para ver toda essa questão de que muitas vezes é cultural, muitas vezes nem sempre machismo remete a tradicionalismo, tá? Então, justamente para quebrar essa ideia e para sugerir a vocês para lerem mais, pesquisarem mais e questionarem mais, tá? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta de por que existe machismo, a construção do machismo e a posição social da mulher de acordo com a história, tá? E é isso. Um beijo para todos e até mais.